Bem, vamos fazer a resolução dessa questão da Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. É uma questão que, se você não tiver o devido cuidado, você vai perder um tempo desnecessário. Então, a questão fala que ele tem o magnésio, né? E ele dá os isótopos, né? Tem 3 isótopos do magnésio, 24, 25 e 26. E ele deu a massa atômica, 23,98504. 24, então ele deu o valor da massa atômica e deu a abundância de cada isótopo. Então ele quer que você marque a alternativa, tá, que corresponde à massa atômica do elemento expresso em U. Olha só, a massa atômica desse elemento expresso U. Só que as alternativas, algumas delas não têm o valor exato, tá bom? Eles dão um valor um valor compreendido entre 24 e 98. Então, ele deu aqui as massas atômicas de cada isótopo e deu que o valor da massa do magnésio, do elemento, vai ser compreendido entre esses valores. Então, o que acontece? Se você for realmente fazer o cálculo, você pode perder muito tempo e desnecessário. Então, eu já expliquei para vocês durante a aula, se você tiver noção, tá, do que é massa atômica do elemento, tá, você já pode eliminar 3 alternativas aqui, ó. O valor da letra B é exatamente esse valor aqui, ó. É a massa do isótopo 25, tá bom? Esse aqui é a massa do isótopo 24 e esse aqui, tá, é a massa do isótopo 26. Ó. Então, como eu falei para vocês, a massa atômica do elemento, ela não é igual a nenhum dos seus isótopos, é um valor intermediário, já que depende da abundância de cada isótopo. Então, você já pode eliminar essas 3, olha só, de cara, sem precisar fazer o cálculo, porque ele falou que o valor da massa do elemento magnésio vai ser exatamente o valor de um dos isótopos, e não pode ser, tá bom? Então, você já elimina. E aí você fica somente com 2 alternativas. Uma fala que o valor está entre o 24, ó, o 24 e o 25 aqui, ó, tá certo? Que é o 25 e o 26. Vai estar entre esses 2 aqui, ó. Tá no meio desses 2, tá bom? Que é o 24,98584 e o 25,98259. Então vai dar entre esses 2. E a outra alternativa diz que o valor vai estar entre esses 2 aqui, entre o 24 e o 25. O 23,98504 e o 24,98584. Tá bom? São números enjoados. Se você for fazer a conta, você vai levar muito tempo, desnecessário. Então, olha só fica essas 2. E tem como saber qual a correta? Tem, por causa do 80% que eu já mostrei para vocês. Se você tem muito mais, olha, 80% desse isótopo do 26, tá? Que a massa dele é 25,98559. Se você tem muito mais desse, significa que o valor da massa atômica vai estar bem próximo deste aqui. Próximo, não vai chegar no valor dele. Então, veja bem, se o valor dele é 25,98 e esse valor aqui, a massa do elemento magnésio vai ser um valor próximo desse. Então, vai ficar entre 24, esse aqui, ó, e esse aqui, o 25,98, vai ficar entre esses 2, já que esse aqui é 80%, você tem muito mais desse. Então, o valor vai dar próximo desse valor, não podendo nem ser o valor dele, nem passar, lógico. Então, vai ser próximo dele, tá? Já que esse aqui é o maior. Então, vai chegando nele. Então, vai ser entre 24 e o 25, né? Lógico. Então, você sabendo disso, você marcaria logo essa alternativa aqui, pronto, ó, sem precisar fazer o cálculo, tá bom? Não pode ser entre esses 2, porque esse é 10% e esse é 10%. Esse aqui é 80%, então o valor vai ser próximo dele e não desses 2. Tá bom? Então, eu já expliquei isso durante a aula. Então, notem, se você sabe usar esse raciocínio matemático, tu nem precisa fazer o cálculo. Se você não sabe, cara, tu vai ter que partir para o cálculo, olha. Você joga na massa atômica do elemento, que é a expressão, né, uma média ponderada. E olhe que aqui eu usei o verdadeiro, eu usei o valor da massa do isótopo aqui, ó, 24.
Eu não usei 23,98. Mas você deveria usar esse valor aqui. Então, imagine a conta que você vai ter, galera. 23,98, 504 aqui no lugar do 24. Então, eu usei esse porque o valor não é... Ele não quer o valor exato, né? Ele quer uma aproximação, quer saber entre aquele. Então, como você não tem um valor aqui, valores próximos um do outro, você não tem, você pode usar esse valor aqui que é bem melhor. 24 vezes 10, 25 vezes 10, que é a abundância dele, e o 26 vezes 80. Então, esse valor você vai ter 240 aqui, 250 aqui e 2080 aqui nessa multiplicação, dividido por 100. Então, somando aqui em cima, tem 2.570. Olha que eu usei os valores. Esses valores aqui são melhores de trabalhar, tá? Mas o correto mesmo seria usar esses valores. Mas como as alternativas nos ajudam, é isso que eu estou explicando. Você pode usar esses valores aqui, tá? Se não tivesse alternativa dessa maneira, tu teria que usar esse valor aqui. Se as alternativas fossem próximas umas das outras, teria que usar esse valor, tá bom? Então, você tem 2.570 dividido por 100, que vai dar 25,7. Então, olha, 25,7 é menos que 25,98 e é mais que 24,98. Então, fica no meio dos dois, como eu falei para vocês. Mas não precisava fazer o cálculo, tá? E não precisava fazer o cálculo com esses valores. Pior ainda, que você ia perder todos os teus 3 minutos que você tem numa questão, né? E a usar até mais devido às contas desnecessariamente. Por isso que é importante você entender matematicamente o que é esse 80%, essa abundância, que te ajuda em algumas questões, tá certo?